Talvez o problema seja aqui não perceber, especialmente no que se refere ao trânsito, que a pessoa que te fechou acabou de criar uma relação ali que vai durar, na pior das hipóteses, 10 segundos, certo? Se você consegue metabolizar esses 10 segundos de raiva e insistir em não tentar usar a buzina como instrumento pedagógico para ensinar aos outros e se conter naqueles 10 segundos, você nunca mais vai encontrar essa pessoa. Nesse caso, veja, a saída ética pela não violência é uma saída impessoal. Essa é uma certa escalada que tem acontecido aqui com os fatos sociais, que têm sido progressivamente mais racionalizados. Imagine antes, quando não havia tanto seguro de veículo, os acidentes envolviam chamar a polícia, envolviam um grande conflito. Hoje eu vejo que a maioria dos casos de acidente, as pessoas já se deram conta que se não tem feridos, elas simplesmente trocam cartões, trocam referências, para ver a composição civil disso depois. Então existem saídas inteligentes para esses casos de conflito que implicam nada mais do que um prévio cuidado mínimo para você não andar por aí sem condição de poder reparar o dano que fatalmente você vai causar aos demais. O que eu quero dizer com isso é que, para você poder pensar em uma vida cotidiana um pouco menos conflitual, o primeiro passo é reconhecer que vai existir conflito na tua vida durante toda a vida. Viver é enfrentar conflitos cotidianamente. Se você não está preparado para isso, então você não tem maturidade para viver. Como viver não é uma escolha, exceto talvez na possibilidade de suicídio, e se você quer continuar vivendo em sociedade, você vai ter que internalizar a existência de conflitos e tentar antecipar, na medida do possível, esses choques eventuais da vida, com o vizinho, com outro motorista, com os filhos, com os amigos. E os argumentos, é interessante que não passam, vejam bem, ainda não passam por uma questão moral ou ética. A gente está trazendo argumentos utilitaristas, realmente. Sim. É melhor para você não se envolver em conflitos. Ainda que faça parte, é melhor você evitá-los. Você sai ganhando, deixando para lá, desculpando, perdoando, não levando tão a sério e não levando tudo para o lado pessoal. A nossa vida se torna melhor assim, longe ainda de argumentos religiosos ou morais ou éticos, que se a gente for tratar ainda amplia mais a discussão. E entra também essa questão que foi citada ali pelas pessoas, da falta de diálogo. As pessoas estão sem paciência de conversar, de chegar numa situação que seja boa para os dois, conversando, sem ter que se agredir, sem ter que se xingar. E isso começa, de repente, até dentro de casa. Isso com certeza começa dentro de casa. A educação ela tem que ser pensada, na verdade, para uma cultura de paz, para uma cultura de resolução de conflitos através do diálogo, através da composição e não através da violência. Então, se uma criança é educada, é criada com violência, com tapas, com cascudos, com qualquer tipo com grito, ela acha que problemas se resolvem com grito, com cascudo e com tapas. E a educação, então, ela tem que justamente mostrar que existe outra maneira de resolver os conflitos, de se resolver, de se compor as divergências que existem naturalmente no nosso dia a dia. Então, essa educação, essa preparação para a vida em sociedade começa assim na família, começa em casa, e as pessoas têm que conversar realmente, têm que dialogar, têm que abrir mão algumas vezes dos seus desejos, dos seus anseios, para conseguir conviver bem. E isso é a convivência familiar que nos ensina posteriormente a convivência escolar para depois a gente chegar na convivência de toda a sociedade. Parece fácil, mas não é, né, doutor Maurício? O que eu acho interessante aqui é esse apelo para o diálogo. Eu entendo que as pessoas nunca falaram tanto. Se você pega, por exemplo, todas as mídias sociais que existem, hoje qualquer pessoa tem fórum para ser ouvida. É muito fácil você falar, é muito fácil ser ouvida. Portanto, não é exatamente porque faltam meios para se dialogar, é porque não se quer dialogar. Isso aparece como um sentido único, em que eu manifesto a minha opinião, mas não sou receptivo à opinião dos demais. Claro, o diálogo está supondo aqui uma relação em que você enfrenta um argumento e tem esse argumento de volta. Isso implica, para que você reconheça a legitimidade do argumento do outro, que você tenha respeito por aquilo que ele diz. Mas como é muito fácil dizer as coisas e ficar, digamos, refém da opinião alheia, porque você não tem como controlar essa emanação toda de opiniões, essas manifestações intempestivas, fica difícil de controlar. Eu diria que talvez não seja tanto apelo para o diálogo, mas o diálogo no sentido óbvio do termo. Diálogo é uma pessoa falando com a outra, olhando nos olhos, passando uma mensagem de verdade. Na medida em que você pode se ocultar atrás de uma carcaça de metal do teu carro, ou você pode se esconder atrás de um computador, claro, existe a oportunidade como nunca de você falar o que você quer, mas isso não promove nenhum consenso intersubjetivo, não promove nenhum acordo daquilo que a gente tem que avançar. Quer dizer, a gente não está fazendo um diálogo que possa construir consensos, a gente está simplesmente afastando opiniões. Pessoas, né? Afasta porque sempre vai antagonizar a pessoa, quanto mais oportunidade ela tem de falar. Talvez o importante antes de falar é saber que você vai ser obrigado a reconhecer a contrafala no mesmo sentido.
Hoje nós estamos falando sobre o combate à violência através de mudança de comportamento, mas você também pode sugerir um assunto para que a gente discuta aqui no Cidadão de Verdade. Mande o seu e-mail com a sua sugestão, o seu comentário para cidadão@evangelizarepreciso.com.br. Um rápido intervalo e a gente já volta. Agora, aqui no Cidadão de Verdade, você conhece um pouco mais da obra Evangelizar. Acesse agora o site www.padrereginaldomanzotti.org.br e conheça este canal de evangelização através da internet. Conteúdo completo de notícias, homilias, agenda e fotos da caravana Evangelizar. Pelo site, você pode deixar o seu testemunho de graça recebida, além de acompanhar todas as novenas na capela virtual ou ainda ouvir a programação da Rádio Evangelizar ao vivo. Interaja com a obra Evangelizar e confira tudo isso e muito mais através do www.padrereginaldomanzotti.org.br. Você também pode fazer parte desta bonita obra de evangelização. Entre em contato conosco e saiba como. No programa Cidadão de Verdade de hoje, nós estamos falando sobre a importância da disseminação da cultura da paz dentro e fora de casa. A gente já falou algumas coisas, né, de dentro de casa, mas as atitudes concretas, né, de prevenção da criminalidade, que os pais podem tomar, que os filhos podem tomar, para que não haja aquela mentalidade de que se acontecer alguma coisa, a polícia está aqui do lado, porque nem sempre a polícia vai estar. Nas questões relativas à segurança pública, nós temos sempre que pensar em 3 grandes áreas. A primeira grande área são as questões existenciais, as questões de fundo, as questões mais importantes realmente para solucionarmos a segurança pública. Que é o quê? É justamente a mudança de valores sociais, a mudança de critérios de julgamento dentro da sociedade, da convivência entre as pessoas, em ver sentido na vida, em ver sentido na convivência social. Isso tudo passa pela família, pela educação, pela construção de novas visões de mundo, de novas expectativas com a vida. Isso daí é um aspecto que realmente pode modificar a segurança pública. Vai modificar toda a sociedade e, consequentemente, os valores, como a gente vê o mundo dentro da sociedade e os crimes, porque as pessoas vão ver outra realidade. Só que isso é a longo prazo, isso demora 30 anos. Por isso é necessária essa segunda grande área, que é a prevenção situacional do crime, onde inclui tanto a prevenção feita pela própria vítima em potencial, todos nós, quanto a atuação preventiva policial. Nessa segunda grande área, algumas medidas simples também, algumas dicas simples de segurança podem aproximar vizinhos, podem aproximar famílias, podem aproximar, enfim, toda a sociedade. E a terceira grande área, depois que o crime ocorreu, o que vamos fazer com os criminosos, com as pessoas que cometem crimes já hoje em dia, como vamos tratá-los, como vamos trazer eles de novo para a sociedade, como vamos fazer que esses criminosos de hoje entendam a realidade, a importância de se viver em sociedade e realmente passem a conviver pacificamente em sociedade. Essas 3 áreas na segurança pública têm que caminhar juntas. A primeira grande área, dicas simples, por exemplo, nós temos que conversar com os nossos filhos para que eles pensem o que eles querem da vida, o que eles entendem da vida em sociedade, que as pessoas reflitam sobre isso, para que num determinado momento, diante de uma dificuldade, elas não se vejam sem sentido, sem objetivo. Que não se tornem daí revoltadas ou indignadas ou rancorosas com a vida, como a vida é realmente, com as dificuldades que a vida nos impõe. Essa discussão começa na adolescência, começa na infância, com os pais conversando com os filhos, fazendo com que eles pensem qual é o sentido da vida, o que eles vão construir nesse mundo, nesse período de tempo que eles estão passando aqui, o que vamos construir, o que vamos fazer nesse momento. Isso é importante, as pessoas têm que começar a refletir sobre isso. Tudo é conversa, né? Tudo é diálogo. Claro, para que a gente desperte, através do diálogo, uma reflexão. Através da conversa, uma reflexão, um avaliar-se realmente, pensar quem somos, para que estamos aqui, qual o sentido de tudo isso, para que a gente consiga daí dar sentido para a nossa existência. Esse é o primeiro ponto e isso é pais conversando com os filhos, tentando se aproximar, as pessoas se aproximando, as pessoas entendendo que a vida não é feita só de bons momentos, que temos dificuldades e que temos que enfrentar esses momentos, mas que para isso temos que refletir. Dicas na segunda grande área, mas que influenciam essa área também, é aquilo, é falar com os pais para onde vão, com quem